lembrai-vos dos vossos o quê? Guias, os quais vos pregaram o que, igreja? A palavra de Deus, igreja. Presta muita atenção nisso. Lembrai de quem? Dos vossos guias, aqueles que te guiavam. Mas que te guiavam pelo quê? Pela palavra de Deus. Existem muitas pessoas, existem muitos momentos da nossa vida, existem muitas dificuldades que passamos, que deixamos, que a gente se deixa ser guiado pelo medo, sim ou não? Se deixa ser guiado pela dificuldade, pela insegurança, pelo que o marido fala, pelo que a esposa fala, pelo que o governo fala, pelo que o patrão fala, pelo que o exame fala, pelo que o advogado fala, sim ou não? A gente se deixa ser levado muito pelo que esse mundo material, que esse mundo quer guiar. E esse mundo, muitas das vezes, ele nos guia para o quê? Para o mal. O mundo, ele tenta nos tirar do propósito de quem? Do propósito de Deus. Só que a palavra, ela está dizendo assim, ó, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. O fim da sua vida. Como que foi o fim da vida dos que pregaram a palavra de Deus, igreja? Como que foi o fim daqueles que verdadeiramente falavam de Deus? Foi tudo maravilhoso, não foi? Uns foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram serrados no meio, outros foram decapitados, sim ou não? É ou não é? Mas só que esses estavam dispostos a sofrer, estavam dispostos a viver o que necessário fosse para pregar, para viver o evangelho de Deus, para fazer a vontade de Deus. E nós muitas das vezes estamos aqui na igreja, a gente está aqui buscando ao mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, sim ou não, igreja? Só que a gente quer servir o mesmo Deus de ontem, só que a gente já não está muitas das vezes na fé de verdade, porque aqueles estavam dispostos a ser crucificados, serrados no meio, decapitados, estava disposto a ir para uma cadeia, Paulo e Silas, sim ou não? Só que a gente, ai, mas minha cabeça está doendo hoje, ai, não dá para mim ir não, ai, mas Deus sabe, né? Não é? Ai, eu trabalhei tanto, ai, meu Deus, ai, Deus sabe quanto que eu estou cansado, ai, me perdoa, Deus sabe de tudo. É aí que está o B.O., porque Ele sabe mesmo, igreja, e Ele sabe aqueles que verdadeiramente estão dispostos a fazer tudo por Ele, porque a gente se sacrifica no trabalho, soa, desgasta para receber algo material, e quando é para suar, quando é para derramar suor, derramar lágrimas, se necessário for, por Ele, para receber algo espiritual, a gente muitas das vezes não tem esse empenho. Para receber um salário, para receber isso, a gente se esforça. Mas quando é para receber um milagre que homem nenhum, dinheiro nenhum pode pagar, muitas das vezes a gente não tem o quê? Esse esforço. Ah, mas Deus sabe, ai, o quanto eu preciso acordar cedo, não dá. Ai, igreja, olha aqui o que diz, ó. Eu vou ler de novo, porque eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque nós estamos aqui para viver até o final do ano, para a gente ter o que, igreja? Vitória. Vitória. Diga glória a Deus, igreja. Vitória. Você não está aqui para sair um derrotado, você está aqui para sair o que? Vitorioso. Olha o que diz: lembrai-vos, igreja, lembra-se deles, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregavam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que o que, igreja? Que tiveram. A gente tem que imitar a fé que aqueles homens de Deus tiveram. A gente tem que imitar a fé que Abraão teve. A gente tem que imitar a fé que Daniel teve, de ser lançado até mesmo na cova, se necessário for. A gente tem que ter a mesma fé. Sadraque, Mesaque e Abednego
que estava disposto a ser lançado numa fornalha, e foram lançados e foram salvos. Imitai, igreja. Aquele que orava, caía fogo do céu, igreja. A gente tem que imitar quem tem o quê? Fé. Só que o que a gente tem imitado nesses dias? A televisão fala: ai, a segunda onda do coronavírus está vindo, e vai todo mundo ter que fechar tudo que... Ai, meu Deus. E a gente vai ver a amiga, ver o amigo: ai, fulano falaram que vai ter que fechar tudo de novo. Ai, fulano está morrendo tanta gente, você viu? A gente imita a palavra derrotada, a gente imita, profetiza derrota. Mas quando a palavra de Deus fala que somos vitoriosos, que vamos vencer, isso a gente não imita. Quem está entendendo isso, igreja? Quando a palavra de Deus fala que vai curar, quando a palavra de Deus que no início lemos: invoca-me e eu te livrarei e tu me glorificarás, a gente não acredita, a gente acha que não vai glorificar. Mas quando lá fala: ai, o desemprego está vindo, tá tantas pessoas passando fome, ai, eu não consigo um emprego, é porque está em crise. Não consegue é porque você não tem fé. Porque se você tiver fé, Deus ele vai te livrar dessa crise, e você vai glorificar, porque não é eu que digo isso, é Ele que diz. É Ele que diz que se você invocar Ele, crer nele, Ele vai te livrar dessa situação, e você vai glorificar. Quem entende um pouco dessa palavra, igreja? Você está aqui para fazer o que, igreja? Para glorificar esse Deus. Você está aqui para a sua vida mudar, e a sua vida ser um testemunho que glorifica o nome de quem? O nome desse Deus. A sua vida glorifica o nome de Deus? Então glorifica Ele aí agora, igreja. Glorifica esse Deus aí agora, então. Você tem que imitar aqueles que tiveram fé, igreja. Aqueles que tiveram vitória. Aqueles que estenderam cajado e mar se abriu, igreja. Aquele que com uma pedrinha derrubou um gigante que estava todo mundo... É essa fé que você tem que imitar. É a fé daquele povo que começou 1, 2, 7 voltas e viu muralha cair, igreja. É essa fé que você tem que imitar. Se você quer ter vitória na sua vida, é essa fé que você tem que imitar. É assim que você tem que viver. Quem está entendendo um pouco disso, igreja? É necessário a gente imitar quem tem fé. Não é imitar derrotado, não. Não é imitar preguiçoso, não. Não é imitar quem fala: ai, não vamos na igreja hoje não, tá chovendo, é feria. Não! Você tem que imitar quem tem fé, quem tem confiança para ter vitória. É isso que você tem que imitar. Você não tem que imitar aquele: ah, eu não vou não porque eu tenho que acordar cedo. Não, você tem que imitar aqueles que perseveram e têm vitória. Você não tem que imitar aquele: ah, eu estou cansado, Deus entende, Deus conhece. Não. Daqui a pouco eu vou colocar um testemunho para você ver. Alguém que não dá bola e que não dá ouvidos para derrotado, mas sim dá ouvido para quem é do que, igreja? Da fé. Igreja, sabe o que eu quero que você entenda? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Se hoje eu e você estamos aqui ouvindo essa palavra, é porque aqueles homens do passado não desistiram, não foram fracotes, não foram covardes, mas foram fortes e o quê? E corajosos, igreja. Se hoje eu e você temos a oportunidade de ter essa Bíblia aqui na mão, para lutar, para aprender de Deus e receber milagre, é porque eles não foram covardes, não tiveram preguiça, não tiveram mimizinho. E você quer passar o que para a sua descendência? Você quer passar que imagem para a sua casa? Para aqueles que estão com você, igreja? De alguém que só reclama, de alguém que só murmura, de alguém que olha para as coisas de Deus como fosse qualquer coisa, ou com aqueles que olhar que está disposto a tudo, até mesmo a perder a própria vida? Porque quando você tiver esse olhar, igreja, você vai ver as coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Você vai ver o sobrenatural acontecer. A gente não pode ser uma geração que fica dentro da igreja e não vê sinais e maravilhas. E não pode ser uma geração que só fica vendo e não vive esses sinais e maravilhas. Porque senão vai ficar só aí, ó.
mas a gente tem que ser aqueles que vivem, aqueles que recebem, como diz a palavra, o livramento de Deus e o glorifica, igreja. Quem está entendendo? Porque olha o que diz, igreja. O 8, igreja. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para o que, igreja? Para sempre. Pode glorificar, igreja. Esse Deus não muda, igreja. É a gente que muda. O nosso Deus não deixou de ser forte e ficou fraco. Fomos nós que deixamos de ser fortes e corajosos e viramos fracos e covardes diante de problemas e de dificuldades. Porque o Senhor Jesus, o Deus que você veio buscar aqui, a Bíblia está dizendo, tá, igreja? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E sempre o que, igreja? Ele sempre será. O mesmo Senhor Jesus que operava na vida dos profetas, dos apóstolos, dos homens de Deus, que por onde eles passaram, até a sombra deles curavam, esse é o mesmo Jesus, igreja. Esse é o mesmo Jesus que era o verbo que quando disse haja luz e houve luz, igreja. É o mesmo Senhor Jesus que estava desde o princípio, e Ele sempre será. E por que a gente não vê? É o mesmo Senhor Jesus que disse que se a gente tivesse a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente vai mandar a montanha pular para um lado para o outro. E a gente fica como? Triste. Mas o pastor fala isso, mas ele nem sabe o que eu estou passando. Não sei, mas eu sei que Deus ele pode te tirar. Eu não sei mesmo, mas eu sei que Ele pode te tirar. Basta você acreditar nele. Basta você acreditar nele. Porque esse Senhor Jesus é o mesmo que ressuscitou Lázaro depois fedendo. Está fedendo. Mas Ele ressuscitou Lázaro. Por que você acha que Ele não pode ressuscitar esse sonho que estava morto dentro de você? Por que você acha que Ele não pode ressuscitar esse desejo no seu coração de ver a sua família restaurada? O que é mais fácil? Ressuscitar um morto ou o filho parar de usar droga? Ou o marido sair da cachaça? Ou Deus colocar alguém na sua frente para abrir uma porta de emprego para você? Igreja, o Senhor Jesus que você está buscando aqui, Ele é o mesmo de ontem, o de hoje, e Ele sempre será. E os mesmos sinais e maravilhas que eram feitos no passado, pode acontecer e vai acontecer na sua vida. Porque este ano, ele não acaba sem a sua, que é a igreja? Vitória. E pode glorificar a igreja.